Olá, amigos lindos, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy. E hoje eu vou aprender a jogar Final Fantasy TCG. Muito provavelmente aqui no canal vocês já encontram um vídeo explicando um pouquinho o que é o Final Fantasy TCG, o Trade Card Game. Só que esse vídeo de hoje, de agora, ele está sendo gravado antes do vídeo em que eu falei sobre Final Fantasy TCG. Isso porque, obviamente, para poder falar no vídeo, eu decidi aprender sobre o jogo, não é mesmo? Só que eu achei que seria interessante vocês verem como seria para aprender a jogar. Então eu falei, vou gravar o dia que eu tentar aprender e aqui estou eu tentando aprender a jogar Final Fantasy TCG. E para isso, a gente vai usar o site oficial, que também é o mesmo site que eu usei para estudar um pouco sobre o assunto, para fazer aquele vídeo lá. O legal do site é que ele tem todas essas informações aqui. Então a gente tem um Starter Guide, a gente tem um Card Browser e a gente tem releases. Tanto é que eu falei que o Rebellion Skull é o último que lançou. Então, olha só para isso, olha que maravilhoso. Cadê que tem isso daqui no Brasil? Mas bem, vida que segue. Vamos aqui na aba de Start Guide. E nele tem mais subdivisõezinhas, então a gente tem as regras, a gente tem um tutorial, tem vídeo, a gente tem uma lista de cartas que foram banidas e a errata, algumas perguntas e algumas palavras-chave. Essas palavras-chave é que normalmente em TCGs no geral, tem algumas palavras próprias, termos próprios usados durante o jogo. Então aqui ele explica tudo certinho quais são essas palavras-chave. A gente pode vir aqui nas regras, ler o Starter Guide, a gente pode ver um pouquinho dos decks e dos matches e as regras mais avançadas, né? E o que a gente vai fazer? Por onde vamos começar? Exatamente, a gente vai ignorar tudo isso e a gente vai pular para essa tela de tutorial, que ela é sensacional, como qualquer bom jogador de qualquer coisa. Que tipo de jogo é Final Fantasy TCG? Final Fantasy TCG é um trade card game. Você pode summonar diversos personagens das séries Final Fantasy em batalha com um oponente. E quem tá nos ensinando é o Mog do Final Fantasy 13-2, né? As regras são bem simples. A primeira pessoa que bater seu oponente com 7 pontos de dano ganha. Então, como que você dá dano? Você ataca o seu oponente com seu forwards. Se o seu oponente não fizer ou não puder bloquear o seu ataque, então você causa ele 1 ponto de dano. No caso, você já deu 6 pontos de dano. Então, se você atacar com o seu forward Tifa, você vai ganhar. Porra, mas a Tifa tem 8.000 de dano, velho? Não é possível. Tô confusa ainda. Muito bem, Cupou. Existem diversas outras maneiras de ganhar, mas atacar com forward para causar dano é o básico do Final Fantasy TCG. Apesar de este local se chamar Muggle's Cave, eu não vou falar Cupou a cada frase. Ok? Ok. Eu vou explicar um pouco mais de detalhes no próximo capítulo. Como jogar as cartas. Então, agora que você sabe como ganhar o jogo, certo? O próximo eu vou ensinar você como as cartas são jogadas. No Final Fantasy TCG, você pode pagar o custo de qualquer carta que você pode jogar. O número no canto superior esquerdo da carta representa o custo. Custo é pago com Crystal Points. Existem 2 meios de criar Crystal Points, que são CPs. Um meio é você descartar uma carta da sua mão. Ao descartar uma carta da sua mão, você gera 2 pontos de CP no elemento daquela carta. Esqueci qual o nome. A gente jogou Final Fantasy Tactics em português, já não lembro a classe em português, foda-se. O Square Card custa 2, então você pode descartar uma carta da sua mão pra jogar essa daqui no campo. Ou seja, estamos queimando a cartinha do Ifrit. A gente vai pegar esse Square aqui que fala, só precisa de 2 CP de fogo, cristalzinho de fogo, e a gente joga, beleza. Outro meio envolve os backups. Os backups são colocados na arena da mesma forma que os forward.
Porém, diferente do Forward, ele não pode atacar o seu oponente. Ao invés disso, você pode ganhar 1 ponto de CP no elemento by Dueling. O que é Dueling? Como traduzir isso para um termo em português, eu não sei, porque a palavra em si é bem meh, mas vamos usar o termo do jogo mesmo. Cartas na vertical são chamadas de Active, e cartas que são viradas são chamadas de Dueled. Backups são diferentes de Forwards, porque elas já entram no campo viradas, Dueled. Então você não pode usar ela para CP no turno que ela foi jogada, ou seja, por mais que a gente jogue ela na arena, ela não vai gerar o CP na hora. É importante que você use esses 2 métodos durante o jogo. Vamos aproveitar que a gente já tá nisso e vamos explicar outro tipo de carta, que são os Summons. Diferente dos Forwards ou os Backups, os Summons são usados quando eles são jogados e eles não se mantêm no campo. Você só pode jogar Forwards e Backups durante o seu próprio turno, mas os Summons podem ser jogados a qualquer momento. Se você saber a hora e o local certo para usar, elas são cartas realmente muito fortes. Não se esqueça disso. A próxima eu vou te falar sobre os elementos. Existem 6 elementos principais e 2 elementos especiais no Final Fantasy TCG, fazendo com que tenha um total de 8. Esses elementos têm diferentes características. Puta que pariu. Vamos lá. Minha misericórdia. Fogo. O elemento especializado em causar dano aos Forwards com magias fortes. Personagens de fogo trocam proteção por poder de ataque. O gelo, ao virar as cartas dos personagens do seu oponente, ou fazendo eles descartar a mão, o gelo tem a finalidade de ir enfraquecendo o seu oponente. O Wind, ele é focado na agilidade, na rapidez, tendo diversas cartas com um custo baixo para entrar em campo, para serem jogadas. O forte do Wind seria um jogo mais rápido e ágil, contornando o bloqueio do seu oponente ou desgastando o baralho dele. Earth tem diversas forwards especializados em defesa. A ideia dele é absorver dano, ficando mais forte conforme o tempo. A ideia do Lightning é meio parecida com o do Wind, ser um deck mais rápido, onde ele é especializado em trazer os forwards mais rápidos no campo de batalha e ter ataques mais rápidos. O Water é usado para puxar mais cartas para você jogar e combinar essas cartas, fazendo com que os personagens do oponente voltem para a mão dele. A ideia desse elemento é fazer algo mais progressivo, criando uma vantagem sobre o seu oponente. As cartas de Lightning Dark, elas são muito poderosas e podem ser jogadas usando o CP de qualquer outro elemento. Porém, só pode ter um personagem desse tipo na arena. Cartas de Lightning Dark não geram CP quando descartadas, então tome cuidado para não colocar muitas no seu deck. Enquanto cartas de Lightning Dark são muito fortes, você não pode descartar elas para torná-las CP. Tenha certeza de não ter muitas, ele só repetiu. Agora vamos jogar um pouco. Para você jogar uma carta, você precisa de ao menos um CP do mesmo elemento. Por exemplo, para jogar o Black Belt, você precisa de 4 CPs, incluindo pelo menos um CP de terra. Então a gente tem o Black Belt, uma Ares e um Monk. Mas a gente... Onde eu vejo os elementos que eu já tenho? Ah, entendi. Aqui, eu vou descartar da Ares, que vai me dar 2. E aí, tipo, são 2 de Wind. Mas eu vou descartar esse monge, que vai me dar mais 2, que é de terra. Então eu posso jogar meu Black Belt. Ok, agora você jogou o Black Belt na arena. Outra coisa. Ok, digamos que você jogou esse Knight e descartou 2 cartas, incluindo uma carta de elemento do gelo, para pagar por ele. O Knight custou 3 e você pode gerar 2 CPs com cada carta descartada. Ou seja, você descartou 2 cartas para gerar 4 de CP. Então você tem CP o suficiente agora, então você pode jogar o Knight. Você gerou 4 de CP, mas você só usou 3. O que quer dizer que sobrou um CP, mas
Infelizmente, você não pode carregar esses CPs, então o CP desaparece. Em situações como essa, é mais vantajoso você gerar um CP de um backup e descartar uma carta da sua mão para gerar 2 CPs. Ah, aqui ó, forwards ficam na frente dos backups e a sua mão. Então, para usar esse, eu vou precisar girar ele, então eu do ele. E aqui eu vou descartar essa Chemist. Então fica com magos como do e assim eu posso jogar o meu Knight. Ok, agora você jogou o seu Knight na arena. É assim que joga as cartas. No próximo capítulo eu vou falar um pouco sobre os tipos de carta e suas habilidades. Vamos para a terceira aula. Tô me sentindo num Telecurso 2000. Partes de uma carta. Agora vamos falar sobre a carta. Assim como eu expliquei, há 3 tipos de cartas no Final Fantasy TCG. Os forwards, os backups e os summons. E aí, tipo, não é qualquer coisa que a gente pode usar de backup. Por exemplo, a Lulu, ela serve como backup. Mas a gente não pode transformar um forward em backup nem um summon. É isso que eu entendi, né? A propósito, forwards e backups juntos são referidos como characters, personagens. Cartas têm diversas informações importantes nelas. Então eu vou explicar essa parte importante. Eu tô tentando dar zoom, mas não dá. Esse é o máximo da parte. Esse daqui é o custo. Já expliquei essa parte. Essa é a quantidade de CP necessário para jogar essas cartas. A cor no seu cristal significa o elemento da carta. Eu vou explicar mais um pouco sobre elementos depois. Esse é o nome da carta, assim como o título diz. Da esquerda para a direita são o tipo da carta, a job da carta e a categoria da carta. Esse daí é o texto, onde os efeitos da carta são escritos. Esse é o poder. Poder é um parâmetro que apenas as cartas forward possuem. Os forwards conseguem causar tanto dano quanto eles possuem de poder. Se eles receberem mais dano do que o seu power level, eles vão cair. Eles vão ser descartados. Não é que ele falou, ele falou... Eles vão ser quebrados, break. Então esse número, ele é tanto a força quanto o HP. É assim que se lê a carta. Foi muito rápido. Bora começar. Próximo eu vou explicar como começar. Primeiro eu quero que você pegue um deck pronto. Um deck é feito de exatas 50 cartas. 49 ou 51 já não é permitido. Eu recomendo que você comece com o Starter Set, para ser mais fácil de começar. Gostaria de um Dual Starter Pack, principalmente aquele Avalanche versus Shinra, queria muito, pena que tá um cara pra cacete. Uma coisa que você precisa saber antes de montar o seu deck é que você não pode incluir mais de 3 da mesma carta. Isso se aplica a cartas que são completamente as mesmas. Então, mesmo que elas tenham exatamente o mesmo nome, se o conteúdo for diferente, elas são cartas diferentes. Ou seja, digamos que você tem 3 cartas do Cloud. Aí é um Cloud do Crisis Core, um Cloud do Set Clássico, um Cloud do Advent Children. São 3 Clouds, nenhuma delas se categoriza como a outra. Todas são totalmente diferentes, porque são Clouds diferentes. Caraca! Coincidência esse exemplo, né? Por exemplo, ambas cartas são Cloud, mas elas são consideradas cartas diferentes. Você pode ter 3 de cada uma no seu deck. A musiquinha de batalha do 8 fritando de fundo. Mas no Final Fantasy TCG tem uma regra que diz que você não pode jogar mais de uma carta com o mesmo nome no campo ao mesmo tempo. Então, se você já tem um Cloud no campo, você não pode jogar nenhuma outra carta que se chama Cloud. Ou seja, só Cloud. Você pode colocar ainda Cloud of Darkness. Apesar disso, com cartas que tem um Standard Unit Icon, que é esse negocinho aqui, no canto superior direito, você pode jogar quantas cartas desse tipo na arena você quiser. Próximo, vou explicar um pouco do campo.
O campo é onde você coloca os seus forwards e os seus backups. Os forwards vão à frente. Os backups ficam atrás. Não existe um limite de quantos forwards você pode jogar. Porém, você só pode ter até 5 backups. Aqui é a área de damage. Toda vez que você toma um ponto de dano, pegue uma carta do topo do seu deck e posicione ela aqui à direita. Assim que tiverem 7 cartas aqui, você perde. Se você ainda tiver 6 cartas, você está bem. Não tá bem não, amigo. Eu já estaria desesperada. Aqui é onde seu deck fica. Na verdade é só qualquer cantinho mais aqui pro lado, algum lugar que seja fácil pra você. Não é obrigatoriamente ali. A propósito, se você não tiver mais cartas pra puxar do seu deck, você perde. Mesmo que você tenha 0 pontos de dano tomado, né? Essa é a Break Zone. As cartas vão aqui quando elas já foram usadas. Basicamente um cemitério, né? Forwards e backups derrotados. Cartas descartadas da sua mão. E summons usados são colocados aqui. Eles são colocados com o rosto pra cima. Então você pode olhar pra eles sempre que você quiser. E é isso que você precisa para estar pronto pra jogar. Quer dizer que eu vou jogar agora? Até que foi mais rápido do que... Não foi tão rápido quanto eu pensei que fosse. Já tô há 40 minutos gravando, mas pareceu bem rápido. Chegou seu turno. Agora vamos finalmente falar de como o jogo será jogado. Primeiro, você decide quem joga primeiro e quem joga depois. Você pode fazer isso do jeito que você quiser. Pedra, papel, tesoura, rolar o dado, o que for. Agora o primeiro jogador começa. A sua mão tá aqui. Você começa com 5 cartas. Se você não gostar da sua mão, você pode trocar ela uma vez. Se você decidir por fazer isso, coloque as 5 cartas que você puxou na base, né, embaixo do seu deck. Então, puxe 5 novas cartas do topo. Se você puxou uma boa mão dessa vez, então vamos continuar. Parece que o seu oponente está bem também. Vamos começar o jogo. Aqui é as fases. Então, Active Phase, Draw Phase, Main Phase, Attack Phase, Main Phase, End Phase e Opponent Turn. Caraca! Tá, cada turno tem vários passos. Ambos os players repetem esses passos. Eu vou explicar a ordem. Ainda bem que fica colinha aqui. Primeiro de tudo, a Active Phase. Durante a Active Phase, todas as cartas que foram dueled voltam pro Active State. Então, o que foi pro... Então, as cartas que estão viradas, elas estão na horizontal, elas voltam pra vertical. Eu acho que é isso. Eu acho que é tipo você queimar as manas pra summonar alguma carta no Magic. Você vai lá, aí toda vez que começa o seu turno, você volta todas as manas, aí você vai comprar uma carta e você queima as manas. Você vira as manas que você vai usar. Então, a primeira coisa que acontece é que a carta anterior pode ser usada novamente. Você não tem uma única carta no seu campo. Então você precisa colocar... você precisa baixar algo. Então, vem a hora da Draw Phase. É a hora de puxar a carta. Ai, meu Deus. Comprei uma carta. Tomei um sustinho, desculpa. Durante a Draw Phase, a fase de comprar, você pode comprar 2 cartas. Ué, mas apenas uma carta foi comprada. Está certo. Para o primeiro turno apenas, o primeiro jogador pode puxar apenas uma carta. Uma vez que você já comprou a sua carta, está na hora de a Main Phase. Tem diversas coisas que você pode fazer durante a Main Phase. Isso é muito importante. Ou seja, parece uma caralhada de coisa, né? Parece. Só que, tipo, Active Phase, você só virou as suas cartas na arena, voltou bonitinho, que você já tinha gastado anteriormente. Draw, você puxou a carta, agora a gente vai fazer alguma coisa de útil, né? Eu vou falar cada uma das coisas que você pode fazer. Uma por vez. Você pode jogar uma Character Card. Como eu expliquei mais cedo, uma carta de personagem quer dizer que ela é uma forward ou uma backup. Você precisa descartar uma carta da sua mão ou virar um backup para pagar o custo de CP da carta que você quer jogar. Você não tem nenhum backup agora. Então, descarte uma carta para conseguir algum CP e jogar a carta do Red Mage. Que carta você pode descartar? Por enquanto, você pode descartar o Red 13.
Então, assim como você fez da última vez, eu quero que você pague o custo com o Red 13 e jogue o Red Mage. Então, a gente fala que a gente quer usar o Red Mage e vai dar play nele, mas o custo de CP a gente vai pagar descartando um Red 13. Lembrando, o Red 13 é um forward. Ok, você jogou o Red Mage, cupou. Os backups entram na arena virados, então você não pode usar essa carta nesse turno. É que nem no Magic que a carta já... A gente falava que ela vinha enjoada. Você não pode... enjoo de invocação, você não pode jogar a carta e usar ela em seguida, a menos que ela tenha um negócio especial. Você tem ainda um monte de cartas na sua mão, então você pode continuar jogando mais cartas, mas o jogo está apenas começando. Então vamos manter algumas. Na main phase, você pode jogar e usar as habilidades dos summons. Ok, vamos ir para a próxima fase. Mas você não tem nenhum forward jogado, então você não pode fazer nada de fato. Então a gente vai pular a fase de ataque, ataque phase, e a main phase, e mover para a end phase. Na end phase você pode modificar sua mão. Se por acaso, nessa fase, você tiver mais de 6 cartas na sua mão, você precisa descartar alguma para ficar apenas com 5. Você só tem 4, então tá tudo bem. É um desperdício ter que descartar alguma carta. Então tente não ficar com mais de 5 cartas na sua mão até esse momento. Mais uma coisa, nessa fase... Qualquer dano causado ao seu forward é resetado. Não importa o quanto de dano ele tenha recebido. Na end phase, ele volta a ficar bem. Mas você não tem nenhum forward agora. Então, nada acontece feijoada. Seu turno termina aqui. Agora, é o turno do seu oponente. Seu oponente jogará da mesma forma. Então ele descartou 2 cartas. E olhe, ele jogou 2 backups. Você não pode abaixar sua guarda. É seu turno de novo. Primeiro de tudo, Active Phase. O Red Mage que você jogou no turno passado se torna ativo. Agora você pode usar o Red Mage nesse turno. Agora é hora de sacar algumas cartas. 2 cartas. Já que no seu turno anterior foi o primeiro, você só pode sacar uma carta. Mas como esse é o segundo turno, você pode sacar 2. Então, como você já tem um Red Mage no campo, você pode gerar um CP. Se você for usar o Evoker, que está na sua mão, e o Red Mage, você pode gerar 3 de CP e usar o Ward. Ou seja, a gente tem agora o Cloud, que só usa 2, a Tifa, que precisa de 4, um Black Mage, que usa 2, o Ifrit, que só usa 1, o Ward, que usa 3, e a gente tem um Evoker. Então a gente vai fazer isso, a gente vai falar que a gente quer summonar o Ward, a gente vai jogar ele, para isso a gente vai pagar virando o Red Mage... Ótimo. E descartando essa carta aqui. As cartas que vocês descartam para ir para Brick Zone, elas já foram para o cemitério. Elas vão ficar lá e a gente não tem como mexer mais. Só que as cartas que são backups, uma vez que a gente jogou elas na arena, a gente pagou por elas. A gente pagou por elas com um descarte, mas o backup vai estar lá sempre e não vai sair mais de lá. Maravilha, você jogou o Ward. Bem, o Ward, normalmente ele só tem 5.000 de power. Quando ataca, ele tem 8.000. Então ele é um ótimo forward. Ok, vamos continuar jogando os personagens. A gente pode jogar a Tifa. Pensando no próximo turno, talvez o Black Mage. Como não temos um uso pro Ifrit, vamos descartar ele para jogar o Black Mage. Então a gente escolhe o Black Mage. A gente já não tem como usar o Red Mage de novo para consumo de CP. Então a gente vai lá e a gente queima a cartinha do Ifrit para poder summonar ele. E aí a gente já vai ter 2 cartas aqui. Então a gente vai ter 2 de CP e vai queimar mais uma. Então a gente pode chamar a Tifa, que tem 4, tá? No próximo turno você pode jogar uma Tifa da sua mão com 2 backups e o que você tem na arena. Olhando a longo prazo,
É bom jogar com um bom balanço entre backups e forwards. Próximo, vamos para o Attack Phase. E assim como eu expliquei, forwards não podem atacar no mesmo turno em que eles foram jogados. Então quer dizer que não tem mais nada que você possa fazer. E a gente termina por aqui. Isso é mais pra que, tipo... Pô, você conseguiu jogar o seu forward agora. E aí o cara não teve como puxar nada ainda por causa de toda essa firula que teve agora. Então meio que deixa equivalente. Eu acho que é meio essa linha de raciocínio. Então dá tempo de agora o cara puxar um forward pra ele e não tomar o dano cheio. Aí o cara foi lá e fez o quê? Chamou o Barret. Seu oponente colocou um forward. É o Barret e ele tem um power level de 7.000. Esse é um forward bem parrudo. O turno do seu oponente terminou. É o seu. Vamos puxar mais 2 cartinhas. É a main phase. Como no turno passado, você pode fazer várias coisas nesse turno, mas... Active Phase, eu tinha que voltar ao negócio, cara. Dessa vez não vamos fazer nada e deixar a Main Phase acabar. Agora na Attack Phase. Bem, normalmente ela demora um pouco. Então eu vou te explicar sobre a Attack Phase no próximo capítulo. Pô, eu tava engajada na batalha, cara. Eu pensei que ia até o final. Dessa vez eu vou te explicar sobre a Attack Phase. Vamos começar com o setup. Que a gente já tava. Se você prestar bem atenção na Attack Phase, é algo mais ou menos assim. Tá, Attack Preparation, passo de preparação do ataque, passo de declarar o ataque, bloquear o ataque e resolução do dano. Então, eu preparo o ataque, eu declaro o meu ataque, a quantidade de bloque ou não bloque e a quantidade de dano que resulta. Tá, entendi. Parece um pouco complexo, mas na verdade é muito simples. Não pareceu complexo, não. O outro parecia mais complexo, mas beleza. O primeiro passo é a preparação para o ataque. Ambos os players podem usar habilidades ou summons nessa parte. Você não tem realmente nenhuma carta para usar agora, então toca o bonde. Se ambos os dois players declaram durante esse turno que eles não vão jogar nada, então o jogo continua a declaração do ataque. Assim como o nome sugere, nesse momento, você escolhe o forward que você vai usar para atacar. Usa um forward aí. Pô, só tem um, né? Mas tudo bem. Aí ele é buffado para atacar. Uma vez que você escolheu, você tem que virar esse forward. Então você vai escolher quem você vai atacar. Uma vez que você declara o seu ataque, assim como na fase de preparação do ataque, ambos os players podem usar habilidades e summons. E assim como antes, se ambos os players declararem que não vão usar nada, então o turno toca o bonde para o passo de declarar bloco ou não. Durante a fase de declarar o bloque, o jogador que for bloquear pode escolher qual forward ele vai usar para bloquear o ataque. Eu acho que é assim no Magic. A pessoa decide com que carta ela vai bloquear. Enquanto que no Yu-Gi-Oh! Você escolhe qual carta vai atacar. Qual carta você vai atacar. Acho que é isso. Porém, bloquear um forward é necessário que essa carta esteja ativa. Ela não pode bloquear se ela estiver virada. E mais uma coisa, não é porque você tem um forward que pode bloquear que você necessariamente precisa. Por exemplo, nessa situação, o Ward tem 8.000 de ponto com essa habilidade. Sendo que o oponente, que é o Barret, tem apenas 7.000 de power. Eu tô usando vários termos diferentes, cada vez eu falo um diferente, desculpa. Se os dois forwards forem continuarem, se chocarem, saírem na mão, então você pode tirar o Barret numa porrada só, o que é muito bom. Então, se o oponente não tiver nenhum forward forte o suficiente quanto o ataque o seu forward que estiver atacando, o seu ataque eventualmente não pode ser bloqueado. Porém, se você abaixar sua guarda... Tá, ele chamou um Golem, que é um Summon. Você escolhe um forward que vai ganhar 2.000 de poder, de power.
até o final do turno. Se ele estiver bloqueando, então ele ganha 4.000. Tá, então eu posso usar isso pra combar e deixar o ataque do meu forward 2.000 pontos, 2.000 powers mais forte. Ou, pra bloquear um ataque, eu posso usar e ele fica 4.000 powers mais defensivo. Ou seja, eu tomei no meu cu e aí eu perdi meu ward. Ah, Golem tem um efeito que deixa o Barret mais forte e o ataque quebrou o ward. E dessa forma você pode ser morto pelas habilidades do seu oponente ou summon. Você precisa tomar muito cuidado quando o seu oponente tem muitas cartas na mão ou backups jogados. Então vamos voltar um pouco. O ataque do ward não foi bloqueado dessa vez. Se o ataque do forward não foi bloqueado, então o seu oponente tomou dano. Ah, tá. Desculpa, eu traduzi errado. Fui atacar. O cara não bloqueou nem com um golem tunando o Barret, assim como ele também decidiu que o Barret não ia bloquear o ataque. Ele tomou o dano, então ele tomou 1 de damage. Quando causou dano, seu oponente vira a carta do topo do deck e coloca na área de dano. Aqui o cara acabou de tirar uma carta do Auron do deck dele. Se você tiver 7 cartas do seu oponente na área de dano, então você ganhou a vitória. Ah, sério, eu já expliquei isso no início, mas é realmente muito importante. Então eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. A propósito, não importa quanto power o seu forward tenha, você só vai causar 1 ponto de dano, independente de quanto seja o poder, seja 20.000 ou 1.000. Se você tiver mais de um forward, você pode ir para o começo do processo e escolha outro forward para atacar. Se você não quiser atacar mais, você pode terminar a fase de ataque quando você quiser. Se não, isso volta para main phase. Agora você sabe tudo o que você precisa saber sobre ataque phase. Ah, certo! Eu esqueci algo muito importante. Final Fantasy TCG tem algo chamado X-Burst. Ô, Laguna! Você! Laguna tá no 10º sono. Essas cartas que incluem um X icon no canto superior direito. Então, o Laguna é um forward X, a Nora é um backup X e o Leviathan é um summon X. Tá. Cartas com esse ícone sempre vão ter um X-Burst escrito na área de texto, ou seja, essa parte aqui. Quando cartas com X-Icon são posicionadas na área de dano, a ação de escrita na área do texto acontece sozinha. Ou seja, digamos que tipo, na hora que o cara puxou do baralho, aquela hora era o Auron. Mas se fosse um desses daqui, vamos ver o que aconteceria. Ó, o do Leviathan. Escolha um forward e retorne ele para a mão do responsável. Mão do responsável, parece. O adulto responsável, por favor, tirar esse forward da arena. Caralho, o da Nora. Isso daqui era job do negócio? Qual é o job da Nora? Mãe! Quando a Nora entra na arena, você pode procurar por uma carta com o nome de Hope e colocar ela na sua mão. Quando Laguna entra no campo, você escolhe um forward que o oponente está controlando, vira ele, e se você controla uma carta de nome Squall, você pode congelar este forward. Se você controla uma carta de nome Squall, Laguna ganha mais 2.000 de power. Caraca, velho! Então, tipo, faz muito sentido você querer um deckzinho não só do mesmo elemento, mas com personagens das mesmas séries. Ai. Seu oponente atacou com Sephiroth. Isso é mal. Mas você não tem nenhum forward que você possa bloquear. Você vai ter que tomar o dano. Você virou o Odin. E aí o efeito do Odin é: escolha um forward e quebre ele. Ou seja, dane-se. Odin quebrou o Sephiroth com o X-Burst dele. Limit Break.
Muito bem. Depende do destino que carta vai acabar na zona de damage. É meio difícil você planejar um X-Burst, mas eles são realmente muito fortes. E mais, você não precisa pagar custo nenhum. Resumindo, quando um X-Burst acontece, nem você mesmo pode fazer nada até resolver. Ah, mas isso não é obrigatório. Se a pessoa que colocou a carta na Damage Zone não quiser usar o X-Burst dela, não é preciso, não é obrigatório. Mas pense bem antes de tomar uma decisão. E isso é tudo sobre a Attacking Phase. As regras de combate são as regras do Final Fantasy TCG. Aprenda bem elas. Habilidades e Special Traits. Agora eu vou explicar as habilidades. O texto no Forwards e Backwards descrevem as habilidades. Me deixe explicar. Começar por esse bardo. A carta diz gelinho, gelinho, carta para baixo. Escolha um Forward e vire-o. O efeito da habilidade é tudo que vem depois dos 2 pontos. Enquanto tudo que vem antes dos 2 pontos, isso é o custo para usar a habilidade descrita na segunda metade. Ou seja, para você escolher um forward virar, eu preciso de usar gelinho, gelinho para baixo. O que significa isso? Não sei, parece o ataque do Sabin. Com essa carta, você precisa usar 2 CPs de gelo e virar o bardo. A propósito, se essa carta for virada, isso quer dizer que você não pode usar ela de novo até o final do turno. Então, tome cuidado. Habilidades escritas com formato de custo, 2 pontos, efeitos, são chamadas de Action Abilities. Você pode usar Action Abilities quando você quiser, mas use-as bem. Próximo, vamos para essa carta da Lulu. Essa carta diz The Lightning Forward. O Lightning Forward que você controla ganha mais 1000 de poder, de power. Esse efeito só conta quando a Lulu estiver na arena. Uma vez que ela sair, isso vai desaparecer. Mas ela é um backup. Então, tipo, não é que nenhum summon que entrou saiu e nenhum forward que pode ser atacado, eu acho. Esse tipo de habilidade se chama Field Ability. A próxima é a Onion Knight. Quando o Onion Knight entra na arena, você escolhe um backup para controlar. Ative. Ele é um forward. Quando o Onion Knight entra na arena, essa condição precisa que tenha um backup ativo para acontecer. Habilidades com formato quando X acontecer, faça Y. Sempre que X acontece, faça Y. São chamadas de auto-abilities. Por último, dê uma olhada na carta da Tifa. A carta diz Water Kick S Fogo. Escolha um forward, vire-o e dê 6.000 de damage. O formato usado para esse aqui diz que ela vai funcionar como uma Action Ability. Porém, não tem diferença. Esse ícone de S incluso na área de custo. Para usar uma habilidade com S, você tem que descartar uma carta com o mesmo nome, ou seja, tem que descartar uma Tifa. Habilidades com um ícone de S são chamadas Special Abilities. Como você sabe, você só pode descartar qualquer carta com o mesmo nome, mesmo que ela seja uma carta diferente. Então você pode pagar o custo da habilidade especial, mesmo que seja uma Tifa diferente, como essa daqui. Special Abilities tem um poder realmente forte de efeito. E assim como nas Action Abilities, você pode usar ela quando você quiser. Próximo eu vou explicar para vocês os Special Traits. Primeiro é o Haste. O que eu disse? Tem carta que ela, no médico, que ela entra enjoada, você não pode jogar ela. Mas tem umas firulinhas lá, que tem umas cartas que chegou na arena, pode já sair descendo o cacete. Normalmente, no turno que o personagem entrou no campo, você não pode atacar ou usar nenhuma habilidade, porque ela vai estar virada. Porém, cartas com haste não tem essa limitação.
Ou seja, você pode fazer um ataque surpresa contra o seu oponente que estiver com a guarda baixa. O próximo é o Brave. Quando o forward ataca, ele não precisa ser dueled, não precisa ser virado. Dueled forwards não podem bloquear ataques dos forwards do seu oponente. Isso deixa você aberto, deixa, eu acho, sua guarda aberta. Apesar disso, forwards com Brave não precisam ser virados. Eles são tanto ofensivos quanto defensivos. Próximo é o First Strike. Quando 2 forwards vão em batalha, cada forward toma tanto dano quanto seu oponente tem de power. Se um forward tem mais power que o outro forward, então o oponente mais fraco será derrotado. Se ambos têm a mesma quantidade de level power, então é um empate. Porém, o forward que tem um First Strike pode fazer a sua ação, seu Battle Damage, antes do seu oponente. Então, mesmo que o forward que você atacou tenha o mesmo power level, se você tem o First Strike, então você derruba ele. Se o outro forward power level é igual ou menor que o seu, nenhum dano é feito. Então, se for o outro cara que veio te atacar e você tem First Strike, então você não toma dano nenhum. O próximo é o Search. O Search permite que você procure por uma carta específica ou um tipo de carta para adicionar na sua mão. Quando o brother entra no campo, você procura por uma categoria X forward e adiciona ele à sua mão. Então, se você não tivesse forward na sua mão, você passa a ter. Às vezes, a carta categoria é específica, como no caso do brother. Ou, às vezes, o nome da carta é específico. Existe uma variedade, tem diversas variedades. A propósito, quando você encontrar a carta, você tem que mostrá-la para o seu oponente. Tenha certeza que ele viu. O último é a Freeze. Personagens que são congelados não se tornam ativos durante o seu próximo turno. Em outras palavras, você pode fazer com que eles pulem o turno deles. Porém, se eles entrarem na Active Phase já ativos, essa carta não vai fazer nada. Tome cuidado. Isso é tudo sobre Special Traits. Regras para o efeito de stacking. Até esse momento, eu contei pra você sobre as Actions Abilities, as Special Abilities e que os Summons podem ser usados a qualquer hora. Estritamente falando, eles só podem ser usados durante a Main Phase e Attack Phase. De qualquer forma, as outras fases ainda são as fases de Active e Drawing, então, de qualquer forma, meio que a qualquer hora. Que a menos que você esteja virando ou comprando, você tá nessas main e attack phase. Então ainda assim é meio que a qualquer momento. Ainda assim, quando eu digo qualquer momento, se ambos os jogadores fizerem do jeito que quiser, a qualquer maneira, as coisas podem ficar um pouco confusas. Então a hora que eles podem ser usados são fixos. Summons e habilidades inicialmente são usados pelo player do turno. Basicamente isso. É meio que você vai declarar, tipo, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí, antes de você chegar no próximo turno, você fala, tipo, terminei minha ação aqui. Aí, antes da pessoa seguir pra próxima, então, tipo, ela saiu da main phase e ela vai pra ataque phase. Antes de ela ir para essa próxima fase, você pode declarar o seu ataque ou sua habilidade ou algo assim. Foi o que eu entendi. Se o jogador da vez decidir não jogar nada, o direito de fazer uma jogada passa para o outro jogador. Tá. Se ambos os players decidem não fazer nada, então a fase acaba e vai para a próxima fase, que é aquela listinha que a gente viu.
Agora eu vou explicar sobre uma regra especial do Final Fantasy TCG, que é o Effect Stacking. Vamos dizer que a situação seguiu da seguinte forma. Tá. Aqui você tem um Dark Knight com 3.000 de poder. Na situação, seu oponente usou o Ifrit contra o seu Dark Knight. Se ele continuar, o seu Dark Knight é derrotado. Porém, se você usar o efeito de stacking aqui, você pode salvar o seu Dark Knight. Mesmo usando outras habilidades, como Field Abilities ou Summons, o efeito não vai acontecer imediatamente e começará a ser estacado. Se os players decidirem não usar mais nada de novo, então a gente começa a resolver os efeitos. Em outras palavras, quando um efeito entra na pilha, você pode fazer alguma coisa antes que os efeitos se resolvam. Se você entrar e usar a habilidade da ação do Monk, o Ifrit não vai girar primeiro e destruir o Dark Knight? Não. Não funciona dessa forma. Vamos testar. A habilidade do Monk resolveu primeiro. Então o Dark Knight teve um power-up de 5.000. Para explicar o Final Fantasy TCG, os efeitos são resolvidos na ordem reversa em que eles foram ordenados. Olha esse diagrama. Ah, tá. O Ifrit falou alguma coisa, o Monk veio aqui e fez o efeito. Se alguém viesse, aí tipo, a gente tem uma pilha, a gente vai falando. Aí na resolução a gente vai tirando eles da pilha. Beleza, entendi. O Ifrit jogou primeiro, mas a primeira carta a ser resolvida é do Monk, que foi adicionada depois. Ou seja, como a habilidade do Monk é resolvida primeiro no Dark Knight contra o efeito do Ifrit, então o Dark Knight pode sobreviver. Vamos ver então como que acontece de outra forma. É por isso que usar algumas habilidades e summons depois pode ser benéfico no Final Fantasy TCG. Eu vou esclarecer algumas coisas. Seu oponente summonou um Ifrit, que causa 4.000 de dano a um forward. E ele dá os 4.000 powers no seu forward com o intuito de destruir ele. Como resposta, você ativa a Action Ability do seu Monk, que é responsável por fazer com que um forward ganhe mais 2.000 de power até o final do turno. Ambos os players decidem não jogar nenhuma outra habilidade ou summon, e o stack começa a se resolver do último efeito, ou seja, a Action Ability do Monk. Como a Action Ability deu 4.000 forwards mais 2.000 de poder, ele acabou ficando com 6.000, e o Ifrit não tem mais poder suficiente para destruir a carta do Dark Knight. Isso não é verdade em toda situação, mas geralmente você decide como responder ao seu oponente apenas observando as suas ações. Se você não pode jogar primeiro, então você deve parar e observar o que ele vai jogar. É como se fosse um counter punch no boxing, não sei como traduzir isso, gente. O desenrolar dos efeitos de stacking pode parecer um pouco difícil, mas é de extrema importância essa técnica dentro do FFTCG. Por fim, vamos explicar quais habilidades podem e não podem ser estacadas. Cartas que podem ser interrompidas: Summon, Action Abilities, Special Abilities e Auto Abilities. Não podem ser interrompidas: X-Bursts, Field Abilities e Playing a Character. X-Bursts são similares aos Summons e as habilidades, mas são resolvidas imediatamente e você não pode destacar ela. Elas são muito fortes. Ou seja, aquele negócio de colocou no damage, estourou o negócio, problema seu, não tem o que você possa fazer, todo mundo só aceita. A menos que o player que teve a carta que foi para a área de damage não queira que aquele X-Burst seja resolvido. Você também não pode destacar no personagem jogada na arena. Porém, você pode destacar cartas de auto ability. E é isso sobre o efeito de stacking.
É só você ir jogar que você vai se acostumando rápido. Eu confio em você. Party Attacks, meu Deus do céu, esse negócio é muito grande. Durante minha explicação sobre a fase de ataque, eu disse que os ataques podem ser feitos um forward por vez. Porém, existe uma regra especial que permite que você ataque com múltiplos forwards. É chamado de Party Attack. Vamos dizer que a situação está desse jeito. Você gostaria de atacar, mas você tem 2 forwards com 5.000 de power. O seu oponente tem um forward com 9.000 de power. Se eu atacar separadamente, o primeiro vai ser bloqueado e ele vai quebrar, mas o segundo ataque vai causar os 2 dano. Se eu ataco separadamente, o primeiro irá bloquear e quebrar, mas o segundo ataque não vai causar a ambos dano, então seu oponente vai ter que deixar passar. Ou seja, por exemplo, se eu atacar com Cloud, o Gabranth, eu perco o Cloud, o Gabranth fica gasto, mas eu posso usar o meu Squire para atacar. Porém, o oponente precisa bloquear os 2 ataques, que pode ser sacrificar 2 por 1. Usando um party ataque é o melhor meio de lidar com o oponente. Tente selecionar o Cloud Scare e Square para fazer um ataque de party. Isso, party ataque. Se você fizer isso, você pode atacar com múltiplos forwards de uma só vez. Isso funciona se você tem 2 ou mais forwards no campo. Nesse caso, seus forwards essencialmente atacam como com 10.000 de power. Se o Gabranth bloquear, então é assim que você pode usar um forward com 5.000 de power para causar dano mútuo a um forward de 9.000 de dano. O player que bloqueou decide como o dano será espalhado pela party que atacou. E no caso desse ataque não ser bloqueado, ele toma um damage point. Você achou que seriam 2 pontos porque eram 2 forwards? Não, 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 não. Como eu expliquei, 2 forwards em uma party contam como 1. Então não importa quantos membros fazem parte da sua party, você vai causar apenas 1 de damage. Nada no mundo vence fácil. Ao invés de você comparar os resultados do ataque separadamente. O seu oponente recebeu o mesmo 1 ponto de dano, mas com uma party atacando, ambos os seus forwards sobreviveram. Até mesmo forwards fracos podem bater de frente com uma defesa se você usar um ataque em grupo efetivo. Ah, a propósito, eu esqueci de uma coisa. Quando você forma uma party, todos os forwards precisam ter o mesmo elemento. Isso é muito importante. Isso é para as regras do Final Fantasy TCG. Começando com o próximo capítulo, vamos tentar resolver alguns problemas triviais. Use o que você aprendeu para batalhar. Ganhe em um turno. Level iniciante. Nesse capítulo, você vai jogar cartas por você mesmo para derrotar o seu oponente. Tá, tenta aí. Se você perder, o Mugo te dá uma dica. Tá, vamos lá. Uma carta na minha mão. Eu tenho 3 backups. Cada um tem 6 de ponto tomado. Ele não tem nenhum backup, mas ele tem um Vincent. O Vincent, ó, quando o Vincent ataca, o Vincent ganha First Strike até o final do turno, quando ele ataca. Não fala nada dele defender, não. Aqui, no Square não tem nada. E a Brynhilde tem um X, onde ela escolhe um forward para dar 7.000 de dano, sendo que a minha Square tem 5.000. E o meu Vincent tem 7.000. Só que ele tem 7.000 e... Tá, vamos lá. Eu quero usar isso e eu vou... Olha, jogar esse. Eu vou pagar. Não quero hint, porra. Vou descer o cacete no Vincent. Tá. Ótimo. E agora eu ataco. Pau no seu cu, porra. Ganhei. Eu pensei que ia terminar a fanfarra. Ganhe em um turno. Level iniciante. Use o Red Mage para derrotar o seu oponente. Tá. Seu oponente tem um Cloud na arena.
Mas a gente não tem nenhum pra jogar. Parece que a gente tá num... Não sei como traduzir isso, mas tem um jeito de sair daí. Ó, vamos lá. Cloud, como você tá aí? Ele tem Brave, mas ele tem custo pra usar. Ah, não. O Brave dele é normal. Pra usar esse deal damage to all the forwards opponents controls. Aí, sim, você precisa gastar. E... Home Slash... Você escolhe um forward pra quebrar. Caralho, nossa, apelão. É desgraçado. O maluco tem 8.000 de ataque. Sendo que... Ela é 2. Não tem nem como eu fazer merda. O jogo não deixa eu fazer merda. Escolha Ah, tá. Escolha um forward que não pode bloquear neste turno. Isso aqui eu não vejo... Obrigado. É um foguinho. Foguinho 1. Aí eu preciso de 2 CPs pra usar. Aí eu descarto esse, tá? Aí eu falo que esse daqui não pode bloquear. E aí, pau no seu cu, eu ataco uma Tifa. Yay. Ah, eu fico esperando o resto da musiquinha de fanfarra. Fico frustrada. É tipo que a pessoa fazer... Não ter os dois tuk-tuk depois. Termine a batalha em um turno, nível iniciante. Use New Nabá pra derrotar o seu oponente. Quem é New Nabá? Essa batalha entre irmãs. Você tem que fazer alguma coisa pra lidar com tua irmã mais velha. Mas o power é muito maior em disparada. O que fazer? Tá. 6.000 o ataque da Sarah. Que quando Sarah entra no campo, seu oponente descarta uma carta da mão dele ou dela. O Light entra no campo e o Mace Search for uma carta de Odin. Você pode adicionar sua mão. Tá. Aqui, o Índio Nabá entra no campo, escolha o 2 forwards pra congelar. Aqui não tem nada demais. Aqui também. Como o custo dela é 2, então eu posso escolher. Ah, não, tá certo. Tem que descartar. Aqui. Ela tem que sacrificar ela mesma e um de gelo, entendi. Fico me perguntando, os kits tem tipo uma moedinha de gelo, uma moedinha de corrente, porque ia ser muito irado, tá? Use o Cloud para derrotar seu inimigo. Cloud versus Sephiroth é uma batalha épica. Eles têm o mesmo poder, mas Sephiroth tem First Strike. Então, se você continuar com o ataque, você vai cair. Se você usar o Omni Slash do Cloud, você pode destruir o Sephiroth. Mas eu me pergunto se não tem nenhum meio mais inteligente de lidar com isso. Vamos lá. O Meteor Rain causa 4.000 de dano em todos os forwards que o oponente controla. O Omni Slash explode o forward. A gente tem outro aqui. E pra ele, a gente tem 4.000. Não, pera.
Não sei o que ele queria que eu fizesse, não. Nível noviço. Use o Waka pra derrotar um inimigo. Caralho, mas você tá forçando a amizade. O Waka, cara. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Prossiga com cuidado. Se você atacar normalmente com Waka, isso vai tirar algum outro. Nem se usar as habilidades. Tá, qual a habilidade do Waka? Ele precisa sacrificar um de água e ele mesmo para escolher um forward. E até o final do turno, ele vai perder todas as habilidades. E o poder dele vai se tornar só 1000. Aqui. Calma, não, pera. Que causa 1000 a todos os forwards oponentes. Que tem 1000. Quando a Peach bloqueia, ela ganha 4000 de poder. Até o final do turno. Não tem como eu... Calma. Então ela já foi... Acho que eu fiz errado, mas tudo bem. Mas aí eu já gastei. Ah não, eu usei com a Special Ability. Caraca, confuso, malandro. Use a Party Attack para derrotar o inimigo. O meu oponente, porra. Não consigo ver. Deixa eu passar. Eu acho que... Caraca, onde tá esse Cloud, cara? Eu não consigo ver a quantidade de HP. Eu passo em cima e ele tá pegando... Aí, cacete, Bartz. Ele tem 9000. Ele tem 9000. 9. Esses diabos tem 3, 3 e 3. Agora que eu quero ver o... Da onde tá saindo esse Cloud, porra? Aqui, deixa eu ver essa Penny. When Penny enters the field, you may search for a card name Yuna ou a card name Rikui e adicionar na sua mão. O Chocobo. Com o Chocobo forma uma party e ataca Chocobo e todos os seus form ganham mais 2000. Então dá sim. Então dá pra pegar o Chocobo, ela e bater e sucesso, cai fora. E aí a gente ataca com esse. Sucesso. Entendi. Não tem nem como você errar, gente. Não tem esse negócio de... use Amon e Red Mage pra derrotar seu inimigo. O Amon é esse aqui. E é o Amon do 14 ainda por cima. Quando a Amon entra no campo, você escolhe um forward oponente pra controlar. E vire ele. E é só baixar a carta. Só virar a carta que você já paga. O Summoner não tem nada de especial. Uso o Forge pra até o final do turno. Uma carta vai ficar com haste até o final do turno. E esse daqui... Então, ó, esse... Caralho. First strike. If this forward blocks or is blocked by a forward Faust, first strike, the forward deals damage first. Aqui a gente tem 9000, o nosso é 6000. E aqui temos 8000. Tá. Ele já ganhou Brave, porque ele já tomou esses negócios aqui. Eu vou tirar esse daqui.
que eu esqueço que usar habilidade não é a mesma coisa de atacar. Ih, caralho. Fiquei bem confusa do que eu fiz aqui, gente. Cosmo Memory. Deal 6.000 de damage to all the forward's opponent's controls. E aqui a gente tem isso aqui, 9.000, 8.000, mas aí a gente vira todos. Para isso, a gente precisa queimar algumas cartinhas, né? Queima essa, queima, porra. Queima mais essas aqui. E a gente queima outro Red 13. Pau no cu de todos vocês. Eu acho. Aqui a gente tem mais o que? X-Burst. Aqui. Mas, hein? Não consigo, gente, ler. 3.000 de dano a todos os forwards controlados. Ative todos os backups no seu controle. É isso que eu entendi. Então, eu vou jogar esse. Vou queimar esse daqui. Tá, e aí sobra o ninjinha, o anãozinho. Vamos lá, e aí? Eita! E é tudo isso que a gente aprendeu até agora. Com isso a gente termina o tutorial. Estamos prontos para batalhar, só que assim, não tem nenhum outro meio de batalhar. Aqui, tutorial, top. Muito bom, achei o tutorial do site extremamente didático, muito fácil de entender. Se você manja de inglês, é claro. Dá pra tirar a música, não sabia. Esses negócios eu dei uma olhada por cima, pra não falar que eu não olhei nada, não. Eu olhei, gente, eu olhei cada um dos negócios, meu Deus do céu, o site não para de tocar música desse tirar. O que você acha mais intuitivo? Isso? Você lê tudo isso de uma vez, ou você seguir passo a passo que nem foi aquilo. Aquele passo a passo é muito, muito melhor. Então, tipo, dá pra realmente você simplesmente skipar, digamos assim, essa parte de ler essas coisas, porque, na minha opinião, vai ser extremamente maçante se você começar lendo por isso. E aí, uma vez que você fez aquele tutorialzinho, você vem aqui e a única coisa que você precisa é ter um desses para que você seguir, porque você não vai lembrar de tudo aquilo que foi ensinado, obviamente não. Vai aprendendo conforme você joga. Então, tipo, poxa, o que eram os negócios dos elementos? Aí pega esse encarte aqui bonitinho, aí vê fogo, é isso. Aí não sei o que, é isso, raridade. Haste, o que haste faz mesmo? Tem a explicaçãozinha aqui. Tem esses negócios, então, tipo, esses negócios aqui, eles servem muito melhor como um guia rápido se você esquecer algo enquanto você está batalhando. Esse daqui ele vai explicar um pouquinho mais dos decks. Olha que bonitinho, gente. E aqui tem esse negocinho aqui que você pode abrir. Eu imagino que ambos, quando você compra aquelas caixas, deve vir esse encarte e esse encarte para vocês verem. Aproveitando para fazer merchan aqui, que eu tô tentando juntar uma grana para comprar esses decks, para trazer um conteúdo desse estilo aqui pro canal. Só que esse negócio é caro e é difícil de trazer aqui pro Brasil, não é mesmo? Existem decks de starter packs, então é um deckzinho pronto, fechado para você jogar. E aí você pode escolher entre diversos que existem. Tem o Dual Starter Pack, que é esse que é o meu interesse, porque eu vou ter 2 decks, isso faz com que eu possa convidar alguém para jogar comigo, trazer aqui no canal, alguém para eu e a pessoa aprender a jogar, vai ser interessante, vai ser legal. E também tem aquelas box com os busters que você pode abrir e vai vir cartas sortidas. O problema de você só comprar um desses é que não é a certeza que eu vou conseguir montar um deck. E como eu sou nova nisso, eu também não sei se eu saberia montar um deck. Entende? Mesmo se eu tivesse, tipo, tem todas essas cartas à sua disponibilidade, você consegue montar o deck. O que eu faço com tudo isso? Então, ter um starter pack é interessante. Então, a minha ideia era
conseguir eventualmente comprar um Starter Pack e uma dessas caixinhas, mais pra gente fazer em alguma stream, pra abrir os decks, ver como elas funcionam, ver as cartas, tudo bonitinho, mas a cargo de curiosidade. Para isso tem diversas formas que você pode me apoiar. Você pode me apoiar por Padrim, apoiando mensalmente. Você pode dar uma donation individual, me apoiar com membro aqui no YouTube, sub na Twitch, compartilhando meus vídeos. Não é financeiro, não é um help financeiro, mas você me ajuda a ter um alcance melhor. Tem a minha wishlist da Amazon com esses decks já lá bonitinhos, então a pessoa que quiser. Porém, na Amazon está extremamente mais caro, então era realmente caso de eu ir atrás de alguém para poder me mandar lá de fora. E, por fim, tem algumas coisas que eu estou vendendo no barzazinho da Yu, com alguns livros, alguns mangás que eu estou tentando me desfazer, porque são coleções que eu não pretendo manter, então decidi vender. Então, pretendo trazer esse TCG pra cá em vídeos? Pretendo. Só que não é algo que vai ser agora, porque eu não tenho condições financeiras pra ficar bancando isso. A minha ideia de criar conteúdo sobre isso é mais a cargo de curiosidade, como uma fã de Final Fantasy. Eu tô ligada que tem outros fãs de Final Fantasy que gostariam de conhecer. Eu tô vendo que cada vez que eu comento sobre o TCG de Final Fantasy na minha stream, eu vejo cada vez mais gente surpresa por saber da existência disso. Então, eu fiquei verdadeiramente com vontade de trazer esse conteúdo pra cá, porque é algo que eu sei da existência, que eu vejo tendo há um caralhão de tempo existindo, e eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem falar, e eu vejo que não é por falta de interesse, é por falta de acesso. As pessoas não veem isso sendo comentado e as pessoas não têm acesso como comprar, ter esses negócios aqui. Então, por isso que eu vim trazer os vídeos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostaria que vocês me dessem sugestões de conteúdos sobre Final Fantasy TCG ou até outros assuntos semelhantes para trazer aqui no canal e que eu não precise ainda desembolsar uma grana com decks e busters e etc, etc, etc. Mas é isso. Fiz esse conteúdo com muito carinho. Eu tava bem animada. E eu só não trouxe antes por falta de tempo, mas agora pude trazer. Eu gostaria, inclusive, de agradecer todos os padrinhos atuais do canal da Muggles Cave, porque é graças a vocês que eu estou conseguindo dedicar tempo a fazer esses conteúdos diferentes, além das gameplays, além dos vídeos de notícia, trazer vídeos falando um pouquinho de lore, um pouquinho de assuntos específicos, ou até assuntos que normalmente a galera não sabe sobre Final Fantasy. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. É isso, deixa seu comentário aí, deixa seu like se você é novo no canal, se inscreve aqui que o canal é focado completamente em Final Fantasy. Quando eu digo completamente, é completamente mesmo. E é isso, é isso, é isso. Beijinhos, tchau, tchau.